Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Eu estou emocionado, irmãos. Eu estou feliz de retornar a essa igreja, que é minha casa. Meus meninos cresceu tudo. Eu vi uns até casado aí, já com filho. E passou um filme, a gente cuidando, lidando com esses adolescentes aqui. E é bom ver uma grande parte deles aqui firme e forte na presença de Deus. É bom rever todos os irmãos, os pastores, né, em quem eu me espelho muito até hoje. Eu acho que nenhuma faculdade de teologia me traria um preparo tão grande igual esta igreja me trouxe. Dentro de 2 anos que eu estive aqui, tive experiências sobrenaturais com Deus, né? Aprove o Senhor nos trazer aqui hoje de volta. E eu vou tentar pregar, tá? Porque, missionário Valério, a vontade é de chorar, Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Heralda, que foi quem fez a ponte para a gente estar aqui. Pastor José Paulo, é isso? Galvão, obrigado por nos confiar o seu púlpito. Deus em Cristo te abençoe. Na sua pessoa, os demais pastores, são tantos aqui, né? Todos amigos. Se você mexer comigo hoje, você arruma um problema, que eu estou cheio de amigo aqui no púlpito, estou cheio de amigo aí, né? E é bênção. Então não vou citar nomes para não pecar, esquecer de alguém e alguém falar: irmão, você nem lembrou de mim. Eu lembro de rosto por rosto. Mas que Deus em Cristo te abençoe. Está conosco aí o pessoal da TV evangélica. Estava pregando ontem no culto da roça, e eles fazem a cobertura lá. E eles perguntaram onde eu ia estar ministrando hoje. Eu falei em Acreúna. Eles disseram: podemos ir gravar lá? E eu perguntei a Valéria se podia. Ela disse que podia, com autorização do pastor. E eles vieram. Esse pessoal é de Goiânia. Inclusive, pastor Paulo, essa igreja é cheia de cantor com CD gravado. Ele está com um projeto muito bom para cantores. Eles têm uma rede social dentro e fora do Brasil aí, com alcance absurdo. Então os cantores aí, procure o pastor Paulo depois do culto. Vai que Deus abençoe através da TV evangélica, porque eu sei que Deus tem muita promessa com todos os cantores e pregadores desta igreja. Quando eu saí daqui, eu não queria ir embora. E o Senhor falou comigo: vou te levar por causa da obra. Eu pensei: meu Deus, eu já preguei demais, já rodei tanto, acho que esse negócio de pregar. Só que quando eu voltei, eu fiquei assustado com o que Deus fez e tem feito na minha vida como pregador do Evangelho. Então aqui é uma escola. Quem passa por aqui pode ter certeza que vai longe. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Amém? Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus.
Para quem ainda não me conhece, como foi apresentado, sou irmão evangelista Gabriel Bezerra. E para quem já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra, amém? Não vou mudar só porque você me conhece. Olha só, irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. É do conhecimento de todos que o evangelho cresceu de uma maneira absurda, de uma maneira extraordinária. E no início da igreja houve perseguição em massa. Os imperadores da época matavam cristãos como se estivessem matando qualquer inseto. Era alegria colocar pessoas para morrer por causa da sua fé. Servia de espetáculo. Para você ter uma ideia, na inauguração do Coliseu foram 100 dias de festa, e nesses 100 dias morreram aproximadamente 10.000 crentes. Na perseguição papal, centenas de cristãos tiveram suas vidas ceifadas por causa do evangelho. Na Santa Inquisição, diversos crentes, famílias de cristãos inteiras foram ceifadas pela causa do evangelho. E não parou por aí. Hoje, em países comunistas que odeiam o evangelho, e o espírito do anticristo, que já age, a trindade satânica, a besta, o falso profeta e o anticristo, o espírito do anticristo, ele se levanta contra tudo que é de Deus e contra tudo que se adora a Deus. E já há muito se tem feito anticristo e entrado até mesmo no meio de nós. Outros saíram do meio de nós porque não eram de nós. Se fossem de nós, teriam permanecido conosco. Mas ainda hoje, em países aí que odeiam o evangelho, cristãos estão sendo assassinados em massa, cristãos arrastados no meio da rua até a morte, cristãos presos em jaula e descidos dentro de água para morrer afogados, cristãos levando tiro de fuzil, cristãos sendo queimados vivos, tudo por causa do evangelho, da mensagem pregada. E às vezes tem crente que quer mudar de igreja porque não foi com a cara do pastor, porque fizeram uma fofoca com o nome dele. Se eu fosse abandonar a fé por causa das coisas que eu já ouvi de mim, que eu não fiz, ou nem mesmo sonhei em um dia fazer, eu já tinha abandonado Jesus demais. Tem hora que até eu me espanto. Rapaz, tem gente que conhece mais eu do que eu mesmo. Então fofoca sempre vão fazer, inveja sempre você vai encontrar alguém que tenha, perseguição sempre vai ter perseguição. Mas quando nós olhamos para os nossos irmãos que tiveram suas cabeças cortadas, seu corpo transpassado por espada, pendurados em forcas, crucificado em cruz normal, crucificado em cruz de cabeça para baixo, crucificado em cruz em forma de X, aleluias, nós entendemos que uma fofoca não é nada, um disse-me disse não é nada, que vale a pena ser fiel e permanecer no propósito do evangelho. Mas nesses dias de perseguição, basicamente todos os apóstolos morreram em forma de martírio. Tertuliano vai dizer que o sangue dos cristãos servia de semente. Quanto mais cristão morria, mais Deus salvava. Quanto mais tentavam parar a igreja, era incrível. Entravam em uma congregação como essa, botava todo mundo para correr e sair fora. E um ia para uma cidade, outro ia para outra cidade, outro ia para lá. Quando eles pensavam, dispersamos todo mundo, um que foi para lá, fundava uma igreja lá. Outro que foi para cá, fundava outra igreja lá. Outro que ia para cá. Então a perseguição fazia com que a igreja avançasse. Aleluia. E a igreja sempre vai avançar. Eu vi alguém dizer algo e eu
concordo em máxima. Alguém disse, Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que as portas do inferno prevalecem contra ela, elas deixaram de ser igreja de Jesus Cristo. Porque enquanto for igreja de Jesus Cristo, pode vir perseguição de lá, perseguição de cá, ela vai continuar avançando. Se o Coliseu não parou a igreja, se a perseguição não parou a igreja, se as queimações de corpos cristãos não parou a igreja, aleluia, nós não vamos parar, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, e o nome do Senhor será glorificado. Mas tentaram matar também João. O imperador da época, endemoniado até o tutano, ele manda jogar João dentro de um caldeirão com azeite fervendo. E segundo alguns estudiosos, João, avançado em idade, ele fala: se eu fosse um pouquinho mais novo, pulava aí dentro, mas como eu não dou conta, me jogue logo, porque eu não vejo a hora de encontrar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na tentativa frustrada de matar, há quem diga por aí, né? Fogo não queima fogo. Oh glória! Sadraque, Mesaque e Abednego são prova disso. E aquele dia João estava nessa mesma unção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogaram ele dentro do caldeirão, fervendo, borbulhando azeite quente, achando que ele ia fritar igual um peixe. Não aconteceu nada. Aí o que eles fazem? Mandam exilar João na ilha de Patmos, para morrer lá sozinho. Nos dias de João, só João escapou de lá vivo. Para você entender, isso porque Jesus está sob o controle da vida de todos. Alguém só morre se Jesus quiser que morra. Guarde isso, aleluia. A morte não tem essa moral toda não. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na cruz, não, aleluia. Satanás pediu para Ciro andar com a vida de Pedro, Deus não deixou. Com Jó, pode fazer o que você quiser, só não toca na vida. Amém? Sua vida está guardada e protegida, em nome de Jesus. Aí João, exilado na ilha de Patmos, ele está lá, ele dobra o joelho e vai orar. A Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta esquecer do filho que ama? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá. E isso foi prova na vida de João, porque João está lá sozinho, exilado, para morrer, mas ele dobra os joelhos e ora. E quando ele está orando, ele ouve uma voz: João, o que tu vê, escreve. Essas palavras são fiéis, são verdadeiras, e eu vou te mostrar algumas coisas, João. Anota aí, escreve, João. Aí João olha para ver quem é. E a Bíblia diz: e eu olhei para ver quem é que falava comigo. Quando eu olhei, eu vi os 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, quando tu se sentir abandonado, esse negócio de se sentir abandonado é sério, porque isso acontece até mesmo nós estando cercados de pessoas. A dor do abandono, ela é terrível. Só quem foi abandonado um dia sabe do que eu estou falando. Meu pai me abandonou aos 7 anos de idade, só tive notícia dele 20 anos depois. Nesses dias fui pregar em São Paulo, eu tive o privilégio de ver meu pai, abraçá-lo e pedir perdão em um culto. Mas não foi fácil, a vida toda sofrendo, ao ver meus irmãos basicamente passando fome, minha mãe solteira sofrendo. Eu carreguei uma mágoa durante muito tempo, mas Deus me deu a oportunidade de pedir perdão. Refazer caminhos é algo que todo cristão deve pensar e raciocinar, porque quem não erra, quem não cria raiva de alguém em algum momento, quem não discute com alguém em algum momento, mas nunca é demais retornar. Olha o que Jacó fez com o seu irmão, mas antes de morrer ele retorna e pede perdão ao seu irmão. É válido discutir, podemos discutir. Paulo e Barnabé discutiram por causa de João Marcos, mas antes de morrer Paulo disse: traz a capa, traz os livros e traz também João Marcos, que é um obreiro de grande valor. Não é o conflito que nós temos, não podemos é morrer em conflito.
morrer em mágoas, aí é um perigo. Há tempo de refazer caminhos. E João aqui, ele recebe revelações de Deus. Quando ele está se sentindo ali sozinho, abandonado, o próprio Jesus visita ele. Oh glória! Você não está só, Ele não te abandona, Ele não te larga. Oh glória, aleluia. Aí o que acontece? Olha só, o Senhor começa a falar a João acerca das 7 igrejas. Ele vê nas mãos de Jesus 7 estrelas. E aquele varão, que era Jesus, passeava no meio dos 7 castiçais. E no versículo 20, onde nós lemos, ele vai dizer: este é o mistério das 7 estrelas que viste. As 7 estrelas na minha mão direita são os 7 pastores das 7 igrejas, os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. E essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a todas elas, sem exceção, o Senhor disse: eu conheço as tuas obras. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, conhece tudo e todos. Aleluia, oh glória. Os irmãos me conhecem aqui no altar. Minha esposa conhece alguns momentos meus filhos conhecem alguns momentos meus dentro da minha casa. Mas Jesus me conhece 24 horas por dia. Jesus sabe de tudo e conhece todas as minhas obras. E ele começa a dar revelações às 7 igrejas. A igreja em Éfeso, olha só o que diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 castiçais: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não pode tolerar as pessoas más. Isso me chama a atenção porque os desigrejados, ou alguns movimentos de igrejas liberais, criticam nós assembleanos, dizendo eles que a gente não ama. Esta igreja tem uma advertência: tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Mas se você lê a igreja, o Senhor vai relatar que eles trabalham. Ou seja, o amor não é o trabalho. Por isso Paulo vai dizer que nem ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obras, porque se fôssemos salvos por obras, assembleano não subia e espíritas chegariam em primeiro lugar no céu. É difícil de dar um glória, né? Mas é a realidade. A gente não faz metade das obras de caridade que eles fazem. Nisso aí, talvez se encaixe aquela palavra que o reino das trevas é mais prudente do que o reino da luz. Não é só que amar não significa fazer obras de caridade. Essa igreja tinha obras. Era uma igreja que trabalhava e mesmo assim abandonou o primeiro amor. Então quando vieram com essa conversa: assembleano não ama, assembleano não abraça, isso não é amor. Amor de verdade é falar a verdade para quem está indo para o abismo. De que adianta vir com essa conversa fiada de aqui a gente ama, aqui a gente abraça, lá tu foi rejeitado. Rejeitado por quê? Falaram que tu não podia adulterar e você queria viver em adultério. Falaram que não podia prostituir e queria viver na prostituição. Falaram que não podia mentir, queria viver na mentira. Falaram que não podia andar sensualizando e queria andar com roupinha curta, colada, sensualizando, causando escândalo. Não ama por causa que estão te advertindo, irmão. Quem não ama é quem está aqui. Vem cá, aqui a gente te abraça. Aqui você pode mentir, pode roubar, pode adulterar, pode sensualizar, pode ficar aqui, só não pode ir para o céu quando a trombeta tocar. Então não confunda obras com amor. Quem ama, irmãos, ele adverte, ele não deixa o irmão cair no buraco. É claro que obras é de suma importância, porque a fé sem obras é morta.
Devemos estender a mão sempre que possível, abraçar, é claro, visitar. Isso é um papel primordial da igreja, né? Amparar o órfão, a viúva, o necessitado. Essa é a religião verdadeira, já diz as escrituras. Então isso já está dentro do cristão. Mas não podemos confundir obras com amor. Era uma igreja que tinha trabalho, era uma igreja que tinha disciplina, porque eles disciplinavam as pessoas más. Eles não toleravam os malvados. Então era uma igreja que tinha disciplina. Era uma igreja que sofria pela causa do evangelho, mas ainda assim uma igreja que tinha disciplina, uma igreja que trabalhava, uma igreja que era paciente, que é difícil de ser paciente. Ela abandonou o primeiro amor. Ou seja, ela abandonou o fervor. Ela abandonou a intimidade com o eterno. Ela abandonou aquela graça, aquela presença. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Olha só, e o Senhor continua. A igreja que está em Esmina, o Senhor vai dizer a ela: eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas tu és rico. Era uma igreja pobre, porém para Deus era uma igreja rica. E essa igreja o Senhor não faz advertências, porque o Senhor não acha agravantes no meio dela. Era uma igreja que estava tudo em ordem, uma igreja doutrinada, uma igreja disciplinada, mas era uma igreja pobre. E uma igreja que andava conforme Jesus queria que andasse. Sabe o que eles recebem de promessa? 10 dias de tribulação, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só que não para por aí. Começa, aleluia, a igreja em Pérgamo. O Senhor mais uma vez vai dizer: eu conheço as tuas obras. E a essa o Senhor tem advertência. A primeira igreja: tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor. A igreja em Pérgamo, a terceira igreja: tenho contra vocês que toleram doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a pôr tropeços em Israel e a incentivar que Israel cometesse pecados de prostituição. O que acontecia? Balaque queria enfraquecer Israel a todo custo. Então o que ele faz? Procura um profeta, porque tem gente que é profeta de Deus, mas está jogando do outro lado. E Balaão era um desses. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Aqui em Acreúna não tem, mas não é difícil de caminhar por aí e achar gente que está aqui, é dos nossos, mas na primeira oportunidade está falando mal da igreja que congrega, está falando mal do pastor que congrega, está falando mal. Não faça isso. Ou tu está conosco ou tu está com eles. Aleluia. Então Balaão era desse jeito. Aí ele está recebendo, né? Porque a proposta é financeira. Aí ele, como é que faz para parar Israel? Como é que a gente enfraquece Israel? Ele fala: olha, o negócio é o seguinte: se os filhos de Israel começarem a se deitar com moças de outras etnias, eles enfraquecem. Porque essa foi a queda de Sansão, se deitar com Filisteia. Essa foi a queda de Salomão, se deitar com várias mulheres de outras nações, idólatras, a ponto de Salomão chegar a idolatrar também. O filho queridinho de Davi está adorando outros deuses. Tudo isso porque se envolveram com mulheres mundanas, mulheres ímpias. Mas essa revelação é destinada à igreja. Ou seja, como é que para a igreja de Pérgamo? A gente se infiltra com a doutrina de Balaão. Era isso que eles faziam. E a gente incentiva eles
a se relacionar com outro noivo, com o mundo, romper a aliança, ter infidelidade. Oh glória, nós precisamos ter cuidado em caráter de emergência. Nós que somos protestantes ainda, que ainda temos coragem de pregar a verdade, precisamos nos levantar urgentemente, porque a doutrina de Balaão está invadindo as igrejas. Estão ensinando a igreja a ter um segundo relacionamento com o mundo. O que tem de igrejas mundanizadas. Aleluia, igrejas que mais parecem uma boate do que uma igreja. Igrejas onde tem festas juninas gospel, carnavais gospel e toda bagunça gospel, cultos que parecem mais shows do que um culto, estão cobrando entradas de culto. Tem área VIP para ouvir alguns pregadores aí no Brasil. Isso é uma cultura mundana que está se envolvendo com algumas igrejas. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho contra vocês que tem essa doutrina, que quer mundanizar. Não sou contra crente político, né? Já tivemos alguns vereadores aqui que fizeram grandes trabalhos para Jesus. Oxalá se todos os políticos dessa cidade virassem crentes e até obreiros em nosso meio. Mas a grande verdade é que está cheio de político que só é crente em época de campanha. E detalhe, um diácono às vezes não pode sentar nos nossos altares, mas em campanha política vem o político adúltero, fumador de maconha, embriagado, e é recebido nos nossos altares com honra. Aí vira uma misturaiada, uma politicagem em cima dos púlpitos, e os profetas calados e as irmãzinhas caladas. Mas essa história vai mudar, porque Jesus conhece as obras da igreja. Se for político crente, vai subir nesse altar. Se for disfarçado, não vai. Jesus vai colocar fogo aqui. Quem acredita, adore a Jesus. Então aí aos poucos vão mundanizando a igreja, vão trazendo uma abrangência. Não, mas a gente tem que fazer uns movimentos que é para segurar os jovens. O que salva jovem é a palavra. O que salva a criança, Jesus estava fazendo o que quando as crianças veio até ele? Pregando a palavra. Aí vem com essa conversa, não, a gente tem que fazer um negócio aqui, senão os jovens vai sair tudo. Irmão, sai quem não tem o Espírito de Deus, sai quem não quer ser crente. Aleluia. A Bíblia diz o que? Jovens, vocês sois fortes e já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. É a palavra. É a palavra. Não adianta fazer entretenimento para atrair a massa. Não adianta não. Esse pregador está ultrapassado, prega Bíblia, bate demais na igreja. Vamos trazer um coach, que aí ele traz uma mensagem de autoajuda e a igreja se emociona e oferta até aliança. Não, não precisamos de mensagem de autoajuda. Já temos a ajuda do alto. Ele é o nosso socorro bem presente. O que nós precisamos é da palavra. Então vamos trazer um stand-up para fazer gracinha, para a turma rir. Não, Deus não está interessado em fazer alguém rir. Esdras pregou de manhã até a tarde e ninguém riu. Pelo contrário, caiu todo mundo chorando, arrependido pelos seus pecados. Então a doutrina de Balaão, ela é perigosa. Ela quer lançar tropeços. Ela quer fazer a gente achar normal aquilo que não é normal. Ah, mas pastor fulano de tal liberou. Deixa ele liberar. Ah, mas igreja tal hoje lá pode tudo. Só que a porta que o carpinteiro de Nazaré fez continua estreita. Aleluia. Ah, pregador, mas Deus amou o mundo.
Sim, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o mesmo que amou o mundo e deu oportunidade para o mundo é aquele que usou o Tiago para dizer: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Não existe amizade com o mundo. A gente passa, a gente habita aqui no mundo, a gente respeita, a gente trata bem, mas a igreja é diferente. A igreja não se mistura. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Essa é a ordem para a igreja. Então vamos ter cuidado. A doutrina de Balaão, outra. Balaão foi pago por Balaque. Profetas vendidos. Eu vou aí, pastor, eu revelo CPF, identidade, chassi de carro, geral emociona. Aí eu passo os envelopes, como todo mundo vai estar emocionado pela profundidade das revelações, vai entrar muita grana. E a igreja tem dificuldade de tirar 20 mil de dízimo em um ano. Esses pilantras da fé tiram 50 mil em um culto, só pela emoção, e revela as coisas que Deus não está revelando. Fala que Deus não está falando. E pastor que fecha com esse tipo de pastor, não é pastor, é pastel. Que está trazendo prejuízo para a igreja. Aleluia. Mas já dizia um grande pensador: o falso profeta é um castigo de Deus para os falsos crentes, porque eles não querem ler Bíblia, não querem pregador bíblico, não querem cultos de doutrina, mas querem revelações, querem campanhas disso e daquilo. Não, mas ainda existe uma geração que quer ser doutrinado pela palavra, que quer viver a palavra, que não faz parte com o falso profeta. Nós temos que ter cuidado, irmão. Ah, pregador, tu não crê em profecia? Claro que creio. Minha filha tinha 3 aninhos de idade. Ela virou para a esposa do irmão Wesley, a Mariana, e disse: Jesus vai te dar um filho. Minha filhinha, todo mundo que conheceu a Merab. E passou pouco tempo, a Mariana estava grávida. Então Deus usa até crianças para profetizar. Alguns irmãos entraram em contato comigo e falaram: Gabriel, tudo que Deus te usou para mim cumpriu. Eu creio em profecia. Se Deus me dá profecia, eu profetizo. O que eu não creio é nessas palhaçadas que a gente anda vendo por aí. Esses falsos profetas que, para mostrar espiritualidade, querem profetizar dizendo assim diz o Senhor, e o Senhor não dizendo nada. É perigoso falar em nome de Deus sem Deus estar mandando. Mas o que vale para eles é a oferta que vai entrar, é o envelope recheado. Mas a mamata vai acabar. Jesus vai descer na igreja e vai dizer: eu tenho contra vocês que toleram essa doutrina de falsos profetas. Mas não para por aí. A quarta igreja, a igreja em Tiatira. Novamente o Senhor: conheço as obras de vocês. E essa igreja, ela caminha um pouco junto com a de Pérgamo, porque a doutrina de Balaão, ela caminha junto com a doutrina de Jezabel. O problema da igreja em Tiatira era a doutrina de Jezabel. Quando se fala doutrina de Jezabel, todo mundo leva para o lado da maquiagem, para a sensualidade. E não é isso, não tem a ver. Isso é questão de costumes. Cada igreja tem seu costume, né? E o que é a doutrina de Jezabel? Jezabel, ela era sacerdotisa de Baal. Ela promovia cultos de Baal e Ázera, e ela sustentava 850 profetas de Baal e Ázera que profetizavam em nome de Deus. Ela bancava, ela patrocinava esses profetas. São falsos profetas, mas falam em nome do Senhor. São mentirosos, mas falam em nome do Senhor.
E quando se levanta um profeta verdadeiro contra, eles ainda acham ruim. Por quê? Porque a mensagem deles é sempre a mesma, mas não há mudança, não há sinais. Mas chega um Elias doido e repara o altar, ora a Deus e Deus manda fogo. E a espada parte para o lado dos falsos profetas. E eu falo sem medo de errar. Deus tem uma geração de Elias guardado, não tão exposto, tão escondido em cavernas, estão fugindo por aí, estão sendo sustentados por viúva. Mas está chegando o dia que Deus vai dizer: sai da caverna, Elias, sai da casa da viúva, Elias. Está na hora, Elias, de acabar com essa raça de profeta de Baal. Deus vai levantar uns cabra macho, umas mulher fêmea, que tem espada na mão, que vai chegar dizendo: a palhaçada acabou, isso aí não é de Deus, cale-se agora ou Deus vai te matar. Ele mancho, ele bacancho, rebaia. Ela é contrefácia, eu vou mandar um recado para os falsos profetas que estão profetizando em nome de Deus. Deus tem preservado uma geração de Elias, Deus tem preservado uma geração de Micaías. A casa vai cair para eles, a mamata vai acabar. Deus está levantando uma igreja séria que vai honrar profeta de verdade. Aleluia, está tão ridículo isso que está até difícil dar crédito em profecia, de tanta falsa revelação que está tendo. Mas está vindo uma safra aí que a palavra é verdadeira. Onde falar, Deus fala. Aonde? Só que olha só, além disso, ela ensinava também a doutrina da prostituição, ou seja, a mistura, a mundanização, que eu já falei demais sobre isso, não quero parar aqui. Só que o Senhor vai dizer a ela: dei tempo para vocês se arrependerem. Mas não se arrependeram. E os que não se arrependeram, tem uma cama preparada para eles. Os filhos serão atingidos e passarão pela grande tribulação. Aí eu quero ver a explicação que eles vão dar lá nas lives que eles mentiam na internet. Quando alguém for lá: ei, não é tu que revelava, tu não subiu por quê? Ei, tu não revelava pedindo Pix, tu não subiu por quê? Ei, tu não é aquela pastora sensual do Pix, tu não subiu por quê? O que você está fazendo aqui ainda? Por que tu não pregou a verdade pra gente? Por que tu não... O problema é que eu entrei em discordância e concordância com a música da atualidade. Disseram bem assim: por que pararam de falar do céu em uma música? Eu falei: peraí, tem 19 anos que eu prego, eu nunca parei de falar do céu. Meu pastor, todo culto ele está lá falando do céu. Essa igreja em Acreúna que eu congreguei aqui, eu sei, aqui o pessoal aqui fala do céu constantemente. E agora os irmãos estavam cantando sobre o céu. Ninguém parou de falar do céu. É só, tirando as igrejas liberais, realmente pararam. Mas ainda existe uma igreja espiritual. Com isso eu concordo. Uma igreja que não se dobra, que não se prostra. Aí parte para a igreja em Sardes. A igreja em Sardes, tenho contra vocês que tem nome de que vive, mas estão mortos. Pareciam avivados, mas tinham morrido faz tempo. E isso é um perigo também. Parece que ainda tem a glória, mas não tem. Parece que ainda tem a presença, mas não tem. Está igual Moisés. Moisés desceu do monte que o rosto dele brilhava. Quem olhava caía no chão. Aí quando o brilho sumiu, ele foi lá e colocou um véu para andar disfarçado.
o povo pensar que ele estava cobrindo por causa do brilho. Ele não queria mais que ninguém caísse por terra, mas na verdade ele estava cobrindo porque estava com vergonha, porque o brilho tinha sumido. Ou seja, igrejas que mantêm a tradição, mas perderam a glória, perderam a chama. Igrejas que era normal Jesus batizar, mas tem anos que não tem mais um batismo no Espírito Santo. Que era normal os cultos serem avivados, mas que tem anos que Jesus não sacode mais. Igrejas que cresceram, ficaram bonitas, acolchoadas, mas perderam a glória. Mantém a tradição, mas perderam a glória. Eu fico feliz, porque essa igreja ainda tem a presença, ainda tem a glória, ainda tem a chama acesa e não vai apagar. Mas nós temos que ter cuidado para a gente não ter nome de vivo e está morto. Aleluia, bandeira bacaia séria. Vamos manter a chama acesa, vamos manter o avivamento. Aí chega a sexta igreja, a igreja em Filadélfia. Vocês têm pouca força, mas guardaram o meu nome, guardaram a minha palavra. E eis que diante de vocês eu coloco uma porta aberta e ninguém pode fechar. A igreja em Esmirna, Jesus não encontra problemas. A igreja em Filadélfia, Jesus não encontra problemas. A igreja em Esmirna, Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A igreja em Filadélfia, Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Ou seja, mantenham o que vocês têm, preservem o que vocês têm. Não desistam da fé, não baixem a guarda, não baixem a espada, permaneçam com a sua fé inabalável. É isso que o Senhor está dizendo à igreja. Só que a última igreja, a igreja em Laodiceia, que era uma igreja que uma cidade do lado dela tinham águas frias, geladas, que o pessoal ia lá fazer mergulho para ser curado de suas enfermidades. Na outra cidade do lado, as águas não eram geladas, eram quentes. E as pessoas iam lá também entrar nessas águas para serem curados de algumas enfermidades. Mas em Laodiceia, que era a cidade do meio, a água lá não era nem quente nem fria, era morna. E quando alguém bebia, causava ânsia de vômito. Aí o Senhor vai usar da água de lá para advertir eles: vocês não são nem quentes nem frios, como são mornos, estou a ponto de vomitar da minha boca. Os maiores centros oftalmológicos da época estavam em Laodiceia. Se tinha uma coisa que eles sabiam, era produzir colírio e trabalhar com óculos e cuidar da visão das pessoas. Mas o Senhor vai dizer a eles: tenho contra vocês que estão cegos espiritualmente. Aconselho-te que de mim compre colírio para que vejas. Lá também estavam as maiores fábricas de roupa da época. Se existe um problema que a igreja em Laodiceia não enfrentava, era a sensualidade, porque as roupas lá eram perfeitas, os melhores estilistas estavam lá. Mas Jesus disse: espiritualmente vocês estão nus. Carnalmente estão perfeitamente vestidos, mas espiritualmente estão nus. Aconselho-te que de mim compre roupa para que se vista e não seja vista a vergonha da sua nudez. Aqui não tratava de uma nudez carnal, mas espiritual, porque todos nós temos os vestidos espirituais. A Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo da sua cabeça. Não é que a gente vai usar branco constantemente, não. É a nossa veste espiritual que é branca. Aleluia. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, esses terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Todos nós temos vestes espirituais, todos nós. Mas a igreja em Laodiceia não tinha. E detalhe, olha que incrível:
não há pecados morais em Laodiceia. Não tem adultério em Laodiceia. Não tem prostituição em Laodiceia. Não tem escândalo com pastor em Laodiceia. Todo mundo é rico em Laodiceia. Aparentemente é a igreja perfeita. Quem é que não quer congregar em uma igreja que todo mundo prospera? Todo mundo está bem vestido, todo mundo está bem, não tem nenhum escândalo, nenhum ar. Ninguém pode falar, eu vi um ar de pastor daquela. Não tinha. Era uma igreja moralmente perfeita, mas que Jesus estava de fora dela. Por quê? Porque eles achavam que aquela perfeição era eles que produziam. Eles eram orgulhosos. Somos ricos, crescemos demais, de nada temos falta. Aí Jesus desce e diz: vocês têm dinheiro, mas não têm a graça. Vocês andam bem vestidos, mas estão nus espiritualmente. Vocês têm visão carnal perfeita, mas estão cegos espiritualmente. E detalhe, eu estou à porta de vocês e eu bato. Se alguém abrir, eu vou participar dessa ceia com vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Você já imaginou uma igreja que fazia um culto de ceia sem Jesus no meio dela? Era a igreja em Laodiceia. Mas para encerrar esta mensagem, a igreja em Éfeso, o Senhor diz a ela: arrepende-te. A igreja em Esmirna, o Senhor diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A igreja em Pérgamo, o Senhor diz: arrepende-te. A igreja em Tiatira, dei tempo para se arrepender. A igreja em Sardes, arrepende-te. A igreja em Filadélfia, oh glória, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. A igreja em Laodiceia, o Senhor diz: arrepende-te. Nós vemos aqui 7 igrejas. 2 que Jesus não encontrou defeitos, que provavelmente eu e você não ia querer congregar nela. Como assim, pregador? Claro que eu queria uma igreja que não tem. Tem certeza? Por quê? Uma igreja era fraca, a outra era pobre. Ou seja, não existe igreja perfeita. Toda igreja tem alguma coisa. As que Jesus não encontra nada de errado, uma é fraca e outra é pobre. Aí se a gente for fazer uma análise, eu não vou congregar naquela igreja, tem doutrina de Jezabel. Eu não vou congregar naquela igreja, tem nome que vive mas está morto. Eu não vou congregar naquela igreja. Os irmãos de lá, eles têm a doutrina de Balaão. Eu não vou congregar naquela igreja, Jesus está de fora dela. Eu não vou congregar naquela igreja. E começa. Se você fizer uma análise, não existe igreja perfeita. E se tu achar, não vá para lá, que tu vai estragar ela. Toda igreja vai ter problema. Toda igreja vai ter crentes imperfeitos. Toda igreja vai ter alguém que erra, alguém que peca. Nem todo mundo é forte como você. Nem todo mundo vai manter uma integridade até o dia de sua vinda. Eu brincava com o pastor Jaldo, que vindo de Santa Helena, eu lembrei de algo que eu só ouvi da boca dele, como homem. Só ele, eu acho que só ele no mundo pode falar isso. Aleluia. Como assim, pregador? Um dia a gente pescando, e eu comecei a conversar sobre conflitos de esposa com ele. Ele disse: eu nunca discuti com a minha esposa, e eu tenho não sei quantos anos de casado. Eu falei: sério mesmo? Ele disse: sério, nunca brigamos, nunca discutimos. Eu guardei isso, tem mais de 6 anos que eu ouvi isso. Eu nunca esqueci isso, porque eu acho que ele é o único que nunca discutiu com a esposa. Não, se tiver mais alguém aqui, eu até falei: passa essa unção para mim, cara. Passa esse negócio. Não existe. Toda igreja você vai encontrar problemas, mas toda igreja, Jesus ama ela e está dizendo com amor: arrepende-te.
Falhou, peça perdão. Falhou, vai lá e repara o erro. Errou, caiu, levanta-te. Lembra-te da onde caíste, arrepende-te, volta às primeiras obras. Esfriou, tira a cinza, coloca a lenha nova nesse altar e pega fogo de novo. Mas pelo amor de Deus, muda. Sabe, a palavra pra gente aqui em Acreúna e ao Brasil através dessas imagens eu dei tempo para se arrependerem, mas está chegando o tempo que não haverá mais tempo. Está profetizando sem Deus, está mandando para hoje. Está em adultério, larga. A esposa que não é tua hoje, o homem que não é teu hoje. Está mentindo, larga a mentira hoje. Está sonegando impostos, para, rasga essas notas frias hoje. Ainda há tempo de mudar. Está fazendo sexo sem ser casado, pare com essa prática hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Está com um pé na igreja, outro na macumba. Decida-se hoje. Lancho recia camantubria faio. Elemancho relebaracanchuia. Elemancho rebaia séria. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Se coloque de pé. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Dei tempo para se arrependerem. Dei tempo para se arrependerem. Dei tempo para se arrependerem. Lamanchorebaia séria. A igreja em Éfeso, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro fervor. Volte ao primeiro fervor. Volte ao primeiro fervor. Volte ao primeiro fervor. Volte ao primeiro amor. Não deixa esfriar. A igreja cresceu, que a graça cresça junta. A igreja enricou, que as riquezas do céu cresçam juntas. Que a intimidade cresça junta. Aleluia. Deus tem projeto de prosperar a igreja na nação brasileira. Deus tem projeto de levantar os seus vasos na igreja brasileira. Mas sem fervor não vamos a lugar nenhum.